Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Paulo, com a minha esposa Samara, meu filhinho Pedro, nós servimos ao Senhor como missionários. Você tem dificuldade de fazer o que é correto? Você tem dificuldade de permanecer fazendo o que é correto? Você é daquele que começa e nunca termina? Então, hoje, através do livro de Daniel, a Palavra de Deus, no capítulo 1, verso 8 e 9, nós vamos conhecer, aqui um jovem que ele era firme naquilo que ele sabia ser correto, e nós vamos descobrir também qual era o segredo de toda essa firmeza, ok? Então, vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, ao abrir Tua Palavra, nós rogamos a Tua bênção e que o Senhor nos dê força para fazer o que é correto e nos ajude a permanecer, meu Deus, fazendo aquilo que sabemos ser certo da parte do Senhor. Fica conosco, nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Então, no verso 8, diz assim: Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então veja, querido, a vida de Daniel mudou completamente. Daniel vivia lá na sua terra natal, povo de Deus ali em Jerusalém, e de repente a Babilônia, Nabucodonosor, invade a cidade, leva o povo de Deus cativo para a Babilônia e coloca um fogo na cidade. Então, de repente, Daniel se vê numa terra pagã, com costumes diferentes, comida diferente, cultura diferente, de outros deuses. As pessoas lá não adoravam o Deus de Israel. E, de repente, querido, ele se vê no mundo novo. Mas é interessante que princípio é algo que você leva para a vida toda. Daniel aqui era um jovem, aproximadamente ali seus 17, 18 anos. E Daniel se vê nessa situação. Mas aqui diz que ele resolveu firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Veja, essas finas iguarias, esses alimentos que eram servidos ali nos banquetes da Babilônia, ali tinham alimentos certamente imundos. A Bíblia fala lá em Levítico 11, as carnes que o povo de Deus deveria comer e as carnes que o povo de Deus não deveria comer. Também tinham carne sacrificada aos ídolos, esse era um dos maiores problemas. E também bebidas, alcoólicas. E Daniel ali, ele firmou um propósito, Não, eu não vou me contaminar com isso. E junto com ele também ele tinha 3 amigos, Você vê ali no verso 6, verso 7. Então temos 3 amigos de Daniel. E esses jovens resolveram firmemente de seu coração não se contaminar. E aí, querido, Daniel, ali ainda no verso 8, ele foi lá e pediu ao chefe ali dos eunucos, aquele que estava responsável por eles, para que ele não se contaminasse. É interessante que Daniel não chegou exigindo, não chegou impondo seus pensamentos, sua religião, para aquele homem. Ele foi lá e pediu. Veja que aquele que está com Deus, aquele que anda com Deus, ele não vai impor nada a ninguém, certo? É um ensinamento que a gente pode tirar para a nossa vida de Daniel, Então não imponha nada para ninguém. Você pode falar, você pode conversar com a pessoa a respeito de tal assunto, sem necessariamente você impor. E aí Daniel, certamente confiando no Senhor, pediu aquele chefe para não se contaminar. E aí, no verso 9, fala que Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então veja que Daniel decidiu, ele firmou um propósito: eu vou continuar fazendo o que é correto. E Deus abriu as portas. Olha a lição para a nossa vida. Se você firmar um propósito de fazer o que é correto,
certamente Deus também vai abrir as portas para você. Agora é interessante, né? Como Daniel, tão jovem, ele tinha essa firmeza toda. Capítulo 6 de Daniel mostra um dos segredos, né? Claro, não é uma coisa, isso é um conjunto de coisas. Daniel 6, verso 10, no final do verso, diz assim: 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Veja que era costume de Daniel fazer o quê? 3 vezes por dia ele se punha de joelhos e orava. Lá no capítulo 9 fala que ele lia os livros, né? Ali da Bíblia, né? Do Antigo Testamento. Então Daniel ele orava, ele estudava a Bíblia, né? Diariamente. Então esse era o segredo da firmeza de Daniel. Daniel não era firme, não se tornou uma pessoa firme do dia para a noite. E veja que mesmo sendo uma pessoa firme, ele teve que exercer essa firmeza. Ele teve que exercer a sua fé dia a dia, pouco a pouco, passo a passo. Então Daniel se tornou um dos maiores profetas da Bíblia, no sentido de, né, de firmeza, de princípios, né? Tanto ali no reinado de Nabucodonosor, depois quando a Babilônia, até o neto mesmo de Nabucodonosor, Belsazar, né? Quando a Babilônia caiu, né? Quando vieram os medos e persas, Daniel continuou com altas posições no reinado Medo-Pérsia também, né? Ele era o primeiro-ministro no reinado Medo-Pérsia. Então, querido, veja que mesmo uma alta posição não fez com que Daniel se corrompesse. Então, Daniel foi exercendo sua fé dia a dia, minuto a minuto. Ele foi se decidindo firmemente: não, eu quero continuar sendo fiel a isso aqui. Mas veja que o segredo de sua força não estava nele, estava em Deus. Ele orava e Deus o mantinha fortalecido. Um exemplo de firmeza, o maior exemplo de firmeza que nós temos é Jesus. Lá no Getsemane, antes de ele ser preso, né, para ser crucificado, Jesus orou 3 vezes. Naquele momento a sua humanidade fez com que ali a dor, né, a angústia, né, pelos pecados do mundo inteiro está recaindo sobre ele. E o senso do afastamento com o Pai fez com que Jesus orasse 3 vezes, né? Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua vontade. Então Jesus, ele se decidiu ali, decidiu-se firmemente não voltar atrás, né? Mas ali no Getsemane ele disse: eu vou salvar o homem, custe o que custar. E ele sempre dizia que seja feita a tua vontade. Então veja, o sentimento como ser humano, ele estava quase recuando do plano da salvação. Ele disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas o princípio, que seja feita a tua vontade, né? Ou seja, é a vontade de Deus que tem que ser feita e não a minha, né? Então veja, querido, muitas vezes nós começamos algo em nossa vida e a gente até começa bem, né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, né? Eu tenho certeza que você já tentou caminhar, né? Vou fazer uma caminhada e começa o primeiro, segundo. Quando chegar depois do quarto, quinto, né? Você já está desanimado. Mas veja, querido, que quem mantém nossas decisões, quem nos dá força para nos mantermos firmes no que é correto, é o Senhor. É Deus, querido. Então, se nós temos dificuldade de começar e terminar, nós devemos levar isso para Deus e nós devemos diariamente estudar a Bíblia como Daniel fazia, orar diariamente, exercer, querido, nossa fé. É assim que dia a dia você vai se fortalecendo. Aquilo que era difícil para você
começa a se tornar prazeroso. Então, não é da água para o vinho, não é do dia para a noite que uma pessoa se torna o que Daniel se tornou. Então, Daniel é tão conhecido na Bíblia, mas querido, muitas vezes nós lemos esse versinho, como nós lemos, né? No capítulo 1, verso 8 e 9, e aí você diz, então eu vou decidir firmemente também agora, não vou me contaminar mais com nada deste mundo, né? Não é assim. Claro, você pode escolher hoje fazer isso, mas se você escolher hoje fazer isso, você tem que escolher fazer o que ele fazia também, que era orar 3 vezes por dia, estudar a Bíblia, certo? Então, se você escolher fazer o que ele fazia, certamente você vai ter a firmeza que ele também tinha. Então, querido, essa é a minha oração por você neste dia, por mim também, né? Eu também preciso muito de firmeza, né? De começar e terminar. Então, vamos orar juntos para que Deus nos ajude, né? A sermos firmes. Aquilo que Deus já nos mostrou ser verdade, né? Para que possamos continuar fazendo o que é correto, porque é correto. E que não venhamos a ser guiados pelos nossos sentimentos, né? Porque às vezes a gente fica triste, desanima, mas não seguir pelo seu sentimento. Seguir pela palavra de Deus, pelos princípios da palavra de Deus. Então vamos orar juntos, querido, nessa manhã, para que Deus nos ajude. Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos porque estamos juntos, clamando ao Senhor, que o Senhor nos dê firmeza, Pai, para a gente continuar. Firmeza de propósito, Senhor Deus. Nos ajuda, Pai querido, tudo aquilo que nós sabemos que é correto, a continuar fazendo. E aquilo que nós não estamos fazendo ainda, nos ajude a praticar e permanecer praticando, em nome de Jesus. Amém.